Olá, iluminadas! Bem-vindo à nossa aula com a nossa querida e competente, né? Porque não basta sermos queridas, somos competentes, né, gente? Com a Renata Mota. Hoje a gente vai ter uma aula sobre direito de família e a Rê até trouxe aqui, né? O tema relacionamentos abusivos, consciência, coragem e libertação. Tem tudo a ver com a nossa escola Iluminari, tem tudo a ver com trazer luz para as nossas sombras. Lembrando que sombra não é algo ruim, mas são aquelas memórias, aquelas experiências que ficaram debaixo do tapete, como eu digo, né? Depois da rinite, brincadeiras à parte, não é para traumatizar ninguém, mas as memórias que ficam lá no inconsciente e que estão conduzindo as nossas vidas, e muitas vezes a gente não consegue se libertar de padrões de comportamento, de relacionamentos abusivos. E eu gosto muito de deixar claro também, né, que mesmo a Rê sendo advogada de família, a gente também aqui do olhar terapêutico, a gente também pode restaurar relacionamentos, né? Sempre é possível. A gente não quer dizer que com uma aula dessas, muitas vezes tu tem que te separar. A gente quer que vocês que estão aqui no grupo comecem a ter consciências de coisas que a gente não tem, porque a gente vem de uma sociedade onde existe já, a gente já né, tá mais do que posto tudo que nós mulheres já vivemos, herdamos das nossas mães, avós, antepassados, né? De toda uma geração de mulheres vivendo abusos de todos os tipos, e muitas vezes a gente se acostuma com algo que não é normal, né? Por carência, por trauma, por medo. Então, o nosso objetivo é conscientizar para que a gente possa, a partir de termos consciência e trazer luz para isso, a gente possa, primeiro, saber dos nossos direitos, segundo, saber que a gente pode modificar a realidade que a gente vive. Bom, se for precisar de um especialista, de um advogado para orientar, se precisar de um terapeuta para curar, para restaurar, se for precisar de alguém antes de chutar o pau da barraca, por favor, nos procurem. Né? Eu sempre digo, não chute o pau da barraca antes de preparar outra barraca, senão vai parar onde? Vai dormir aonde? Não vai ter onde dormir, né, gente? Então a gente primeiro se trabalha, se organiza para seguir o caminho que a gente quer seguir, né? Um caminho de libertação, de coragem e consciência, bem como a Rê trouxe, certo? Então, a Rê, que é especialista em direito de família e fala disso com uma propriedade, tem um coração também muito grande, no sentido de que ela não entrega só competência e conhecimento, ela entrega o que ela realmente acredita que vai mudar a vida de uma pessoa, né? A vida de uma mulher, de uma família, dos filhos, dos direitos que nós temos, que os filhos têm, que a gente sabe que, infelizmente, os alecrim dourado, né, que nasceram no campo sem ser semeado, que a gente brinca com isso, porque nós temos uns alecrim fofo, mas tem muito alecrim por aí que Deus o livre, né, Rê? Não dá nem para chamar de alecrim. Então, né, e muita mulher achando que não pode fazer nada, porque ele não vai pagar, porque o cara não vai fazer, e não é bem por aí, né? Vamos nos apropriar dos nossos direitos e ir em busca daquilo que é direito nosso. Então, nada melhor do que a Rê para falar sobre isso. Rê, obrigada pela tua presença e pelo teu tempo. Gina, eu que agradeço, Anne. Eu estou bem feliz e desde quando tu me convidou para dar aula para as colegas iluminadas, né? Eu fiquei pensando sobre o que eu iria falar. E aí eu pensei que a escola, ela é a gente está numa escola de expansão de consciência e também de fortalecer o nosso poder de escolha. E aí eu fiquei pensando, a gente tem que estar bem por inteiro. E aí eu escolhi esse tema, que eu sei que não é um tema muito bom, é um tema sensível, é um tema que às vezes ele, como eu falo, né, ele cutuca a gente de vez em quando, mas ele é essencial, que é o tema dos relacionamentos abusivos. Porque, bem como eu coloquei ali, né, eu acho que a gente precisa reconhecer
cada sinal. E esse é o primeiro passo. Reconhecer os sinais e buscar ajuda. E eu acho que o reconhecimento dos sinais e a busca pela ajuda tem muito a ver com o que a gente aprende aqui na escola, porque é um ato de coragem, é um ato de amor próprio e de libertação, sem dúvida nenhuma. E aí, antes de eu entrar no assunto, para quem vai assistir depois, né? E para quem daqui a pouco quiser compartilhar esse conteúdo, eu não sei se dá para compartilhar, enfim, eu quero dizer que essa é uma conversa de acolhimento. Ninguém aqui vai julgar ninguém aqui está sozinho, é uma conversa de acolhimento, de escuta. Então, eu quero que as meninas que forem assistir depois, né, elas se sintam acolhidas e nunca, jamais julgadas, que esse é um dos grandes primeiros passos, né? Quando a gente vai falar em relacionamento abusivo, sempre vem à cabeça a culpa, né? Será que eu contribuí para isso? Será que eu vou falar um pouquinho depois, mais na frente? Será que o que eu fiz para estar nesse relacionamento? Será que meu parceiro está correto? Não está? Então, eu quero dizer que aqui ninguém vai julgar ninguém, e essa é uma conversa de acolhimento. Eu fiz os slides para não me perder, né? Então, eu vou passar. Então, eu vou me apresentar. Eu sou Renata Mota, eu sou advogada familiarista. Eu atuo há mais de 20 anos com direito de família. Eu sou completamente apaixonada pelo direito de família. É o que me move e é o que eu sou apaixonada. Eu acho que a maioria das meninas já me conhece, né? Mas para quem ainda não me conhece, essa sou eu. Depois eu vou deixar os meus contatos também. Bom, eu separei a nossa aula em algumas fases. Eu acho que primeiro a gente precisa reconhecer o que é um relacionamento abusivo. Por quê? Porque quando a gente fala em relacionamento abusivo, a primeira coisa que vem à cabeça é violência física. A maioria das pessoas enxergam a violência física como, às vezes, uma única forma de relacionamento abusivo e de violência. Só que não é só a violência física. O abuso físico, a violência física é aquela que deixa marca na pele. Mas a gente tem diversos outros tipos de relacionamentos abusivos e de abusos, né? A gente tem o emocional, o psicológico, moral, patrimonial, sexual, né? E esses abusos, eles geralmente começam de forma muito sutil. Eu até publiquei essa semana lá no meu Instagram. Ontem eu vi o caso daquele ator, da Dolabella e a modelo Marcela, e eu não sei falar o sobrenome dela. Aquilo é um caso clássico de relacionamento abusivo e de gaslighting. Gaslighting é uma forma de violência onde o abusador manipula a vítima de tal forma que ela passa a duvidar do que ela viu, do que ela sentiu, da sanidade, da memória. É bem forte isso, sabe? E aí, eu costumo dizer que os abusos geralmente começam de forma muito sutil mesmo, eu acho que essa é a palavra. É aquela, nossa, você não era assim. Nossa, eu não conhecia esse teu lado tão bravo. Ai, sério que tu tá falando isso? Tá, tudo bem. Eu te desculpo, eu sei que tu tá nervosa. É uma diminuição da pessoa, sabe? E isso E uma distorção, me parece, né? distorção total, é uma distorção da verdade. Às vezes,
a mulher que não consegue reconhecer que está num relacionamento abusivo, ela diz assim, nossa, como ele me cuida. Eu costumo dizer, né, que eu sou aquariana, né, então eu sou um ser livre. Sim. Ninguém tenta me colocar cabresto. Mas eu acho ciúme é muito ruim. Eu acho que não existe um ciúme legal, porque a gente costuma falar em escaladas de violência. E às vezes começa num ciúme, começa num. Ai, sabe, eu não gosto daquele monte de homem no teu Instagram, tu não pode tirar. Ou então faz um outro Instagram para ti, só com as tuas amigas. Oi, Thay, bem-vinda. Então, são coisas muito sutis. Só que isso tem uma escalada. E a escalada, o topo dessa escalada, pode ser a morte, pode ser a agressão. E essa agressão, essa morte, pode não ser apenas com a mulher. Pode ser com a família, pode ser com os filhos. A gente tem um tipo de violência, que é a violência vicária, onde o agressor atinge faz mal à criança para prejudicar a mãe. Então, assim, esse controle, esse ciúme, tudo isso vai crescendo num ponto que aquela mulher perde a sua autonomia, perde a sua voz, às vezes perde a sua identidade. E isso, para mim, é uma coisa que me pega muito, sabe? Me pega muito porque eu acho que quando uma mulher ela diz assim, só ele vai me ver, só ele vai me enxergar. Porque é isso que muitos abusadores fazem, né? Se eu te deixar, ninguém mais te quer. Tu nunca vai conseguir alguém melhor que eu, igual a mim, ou melhor que eu. Então, tudo isso acaba colocando a mulher numa situação que deixa ela cega e que ela não entende. Ela realmente não consegue entender. Por isso que eu falo que a primeira coisa, eu falei que eu separei por etapas, né? A gente sabe o que é um relacionamento abusivo. Mas como reconhecer esses sinais? Então, essa é a segunda etapa, é a gente reconhecer os sinais. Porque os sinais, eles estão aí. E eles, às vezes, eles não se revelam de uma vez só. Eles vão se construindo aos poucos, sabe? Eu coloquei aqui no slide, né? O controle excessivo. Com quem tu vai? Onde tu vai? O que tu vai vestir? Ai, nossa, tu vai de saia? Ai, mas tu fica tão bonita com aquela calça preta, pantalona enorme que cabem 2 pessoas dentro da calça. Bota um casaquinho. Tu fica mais elegante com um casaquinho. Ai, sério que tu vai sair com aquela amiga que bebe horrores? Nossa, ela bebe, ri alto, ela faz escândalo. O que vão falar de ti? A gente tem mesmo que ir no churrasco da tua família? Nossa, mas eles só ficam falando sempre sobre a mesma coisa. Isso tudo são sinais que a gente precisa identificar. Chantagem emocional, a manipulação. A manipulação, ela é uma das formas mais cruéis. As críticas, as humilhações. Nossa, como tu tá com estria, meu Deus, que horror! Depois que tu foi mãe, o teu corpo nunca mais foi o mesmo. Tu tá uma baranga. Sério que tu vai botar biquíni na praia? Como assim? Gente, isso destrói uma mulher. A distorção da realidade que eu falei, né? O gaslighting. Esse não é o que tu tá pensando, tu entendeu errado, não é isso que eu quis dizer. Isso é gaslighting. O controle financeiro e impedimento de trabalhar.
Eu quero que a minha mulher fique em casa cuidando da família. Até a gente falou no episódio da segunda-feira do podcast, a gente falou sobre quantas mulheres. Eu respeito muito aquela mulher que diz assim: eu escolhi ser dona de casa, tá tudo certo. Mas o quanto é importante a mulher ter o seu dinheiro, ter a sua renda, a mulher saber qual é a renda da família, saber para onde vai o dinheiro que o marido está ganhando. Porque na hora que eles resolvem sair, eles não olham para trás e eles não querem saber daquela mulher que cuidou da casa, cuidou dos filhos, e que foi o esteio para aquele marido construir um patrimônio, né? Então, por isso que a gente vai falar, né, que é uma construção esse relacionamento abusivo, sabe? É uma construção. E claro, né, gurias, a agressão física e as ameaças, né? Para mim, assim, a agressão física e as ameaças são aquilo que a gente enxerga, né? É aquilo que a gente vê. Essa é mais fácil de identificar. Por isso que eu sempre bato muito na tecla desses outros tipos de violência, esses outros tipos de abuso. Porque é que muitas mulheres acham que não estão sofrendo nada disso, porque eu não sou agredida fisicamente, não sou ameaçada, parece que está tudo bem. Só que aí entra várias coisas que tu trouxe ali, Rê. Eu vou enxergando, né? Em muitos casos, assim, que eu atendo, e principalmente mulheres com filhos e que estão se separando, ou que são mães solo, né? Elas dizem assim, ninguém vai me querer, né? Porque eles disseram, ninguém vai te querer com filho. exato. Imagina, ou olha o que tu fez com a nossa família. Tu destruiu, a culpa foi tua. Né? Então, eles nunca enxergam, e ali entra homens muito manipuladores. Por isso, é cruel. E essas mulheres, mesmo elas decidindo viver uma nova vida, porque as mães já têm culpa eterna, né? Vocês que são mãe, mas já não sei se já dizem isso, né? Mas imagina, tu já carrega isso, e ainda tu vai carregar a culpa de ter terminado com a família, sendo que em nenhum momento esse homem olha para o que ele fez e deixou de fazer, né? Exatamente. E a questão do trabalhar ali que tu trouxe também, são poucos os casos. Hoje eu estava atendendo uma paciente jovem, né? E eu estava brincando com ela, disse assim, por que a minha mãe disse, não dependa de homem para nada, eu quero que o Juliano chegue e diga, foi um teste, eu sou milionário, né? Tipo, eu amo trabalhar, mas assim, a gente sabe que às vezes não, em função dos traumas do feminino, a gente também foi para o mundo e trabalhou, e muitas mulheres trabalham, inclusive os homens ficam numa zona de conforto, porque eles não assumem uma postura de provedor e de... e quando assume, é jogando na cara. Eu acho que esse é um ponto super delicado. E eu me lembrei da Mara, que vocês viram lá no meu workshop. A Mara é minha prima, ela e a Gabriela, né? Ela até se emocionou, acho que ela estava do teu lado, Rê. Ela disse que ela... que eu me lembro dela. Dizer que ela é dona de casa, né? E tu sabe que, assim, eu acho que é a única pessoa que eu conheço que tem um relacionamento onde um homem honra que esse meu tio, que é o meu padrinho, né? Eu nunca vi, assim, ele humilhar ou falar, assim, qualquer coisa. Porque isso também aparece na família, né? Tá num churrasco de família, vocês devem ter essas experiências. Uma mulher que é dona de casa, a gente vê o cara humilhando muitas vezes. Num churrasco, porque escapa. E aquilo ali é um padrão de funcionamento, né? E eu nunca vi, sabe? Eu sempre vi, mas é uma raridade. Os casos que eu conheço onde a mulher ela optou por ser dona de casa e ser provida, a maioria que eu vejo tem um jogar na cara, né? Uma humilhação até. Exatamente. O Rafael tá compartilhando aqui, não sei se deixa eu ver. Eu vi, achei muito legal. Isso, claro, mas ela também é super respeitada, né? Nesse sentido, imagina. E aí, tu falou uma coisa importante, e acho que o exemplo dela é perfeito para o que eu queria falar.
Se a mulher tá bem e tá feliz, tá tudo certo. Porque aquele relacionamento que te faz sentir medo, que te faz sentir culpa, esconder coisas, que te diminui, ele não é saudável. Então, é por isso que eu falo, a gente precisa identificar. Identificou, precisamos encontrar uma forma de sair, porque o silêncio alimenta o ciclo da violência. Parece que ele estimula a perpetuação desta violência, né? Ninguém aqui está dizendo que a mulher não pode ser dona de casa. É claro que ela pode, tá tudo certo, desde que ela esteja feliz. Que ela seja respeitada. E aí também esse feliz, eu entendo o que tu quer dizer, só que às vezes ela acha também que está feliz e ela está sofrendo abuso e violência. Então, quer manter isso, eu digo, ou se você vai manter, mas por isso que a pessoa daí não faz terapia, porque daí vai mudar muita coisa. Então, né? Já vi casos assim, né, da pessoa, ela não quer mudar aquele sistema, porque mesmo tendo a violência psicológica que seja, eu já ouvi isso de pessoas muito próximas, assim, né? Não, mas tá bom assim, porque pelo menos eu tô no nível de vida que eu quero, entendeu? Então, ela não quer mexer, é delicado, né, Rê? É muito delicado, Anne, e às vezes demora anos para uma mulher reconhecer e pedir ajuda. Às vezes, tem mulheres que acham que não tem caminho, que não existe outra vida, que não tem o que fazer. Eu recebi clientes do meu escritório que chegaram para mim e disseram assim: eu não tenho o que fazer, eu não tenho para onde ir, eu não tenho com quem contar. E aí eu tenho assim, ó, eu tenho o maior prazer em dizer: tem caminho, Tem caminho, tem ajuda. E são esses caminhos que eu trouxe para nós. E aí a gente está aqui na escola, né? Eu acho que tem dois caminhos. Não são só dois, tá? Não são só dois, porque eu acho que família e amigos são essenciais, rede de apoio é essencial. Mas, num primeiro momento, porque assim, romper um relacionamento abusivo não é fácil. Não é fácil, não é simples, dói, machuca, dá medo. Por isso, eu acho que a gente tem que contar com dois apoios num primeiro momento. O apoio jurídico. Tu precisa saber os teus direitos. Tu precisa, eu falo sempre, né? Informação é proteção. A pessoa, o conhecimento liberta, né? Como a gente fala no podcast. E é muito verdade. Quando tu conhece os teus direitos, tu dá um passo à frente. E a gente tem. Tu precisa ser orientada. O que eu posso fazer? Quais são os meus direitos? Quais são os direitos do meu filho? Qual é a lei que me protege? A gente tem aí a Lei Maria da Penha, que dá proteção a mulheres vítimas de violência. Então a gente tem que buscar isso. A gente tem que saber onde denunciar, como se proteger. Tudo isso é importante. O aconselhamento com um profissional do direito, com uma advogada, com um advogado, é essencial. E lembrando, às vezes, existem situações em que, e isso já aconteceu, e aí eu trago tudo aquilo que já aconteceu no meu escritório. O casal, a mulher resolve se separar. E aí o homem diz assim: então tá, se é isso que tu quer, tudo bem. Vou providenciar o advogado para a gente regularizar tudo. Não aceite ser representada pelo advogado do teu ex-marido. Porque ele vai defender os interesses do teu marido. Tenha o seu próprio advogado, tenha a sua figura de confiança. A relação de advogado e cliente, eu acho que é a mesma relação do terapeuta com o cliente, do médico com o paciente. É uma relação de confiança. Tu precisa confiar. Tu está entregando, às vezes,
a tua vida, o teu direito, a vida dos teus filhos, o direito dos teus filhos. Então, tu tem que te apoiar numa pessoa em que tu confie. E eu acho que o terapeuta é a segunda pessoa nessa corrente. Porque não adianta a gente resolver tudo no papel se a mente e o coração estão destruídos. E destrói. Destrói. A gente sabe que uma mulher machucada é uma mulher destruída. E essa mulher precisa entender que sim, há como voltar, recuperar a autoestima, ser acolhida emocionalmente. E ela vai precisar, no meu ver, um acompanhamento de uma terapeuta, de uma psicóloga, enfim, para ajudar a fortalecer, para ajudar a romper esse ciclo de abuso emocional que existe. Porque, às vezes, a dependência não é financeira. Às vezes, a mulher tem a sua vida financeira, tem o seu trabalho, tem a sua carreira, mas ela está emocionalmente dependente daquela pessoa. Por N motivos, a gente já falou, né? Mulheres que acham que nunca vão encontrar outra pessoa, que nunca vão conseguir sair, que nunca mais vão amar e ser amadas. E aí eu acho que o terapeuta pode estar, né, Anne? E aí entra isso, porque a tendência quando se está num relacionamento assim é porque tu já vem de feridas emocionais que te conectaram a esse tipo de relacionamento. Se a gente não faz um acompanhamento que a gente chama de cura e de restauração dessas feridas, né? A cura mesmo das feridas e restaurar muito do que está fragmentado no ser, né? Tu vai te conectar de novo com relacionamentos nesse mesmo formato, porque tem uma carência, que é aquele velho ditado que a gente já falou. Ah, parece que é péssimo, né? Tem mulher que gosta de apanhar, que a gente tem pavor disso, porque a gente sabe que ninguém gosta. Ninguém gosta. Não existe gostar. Por que as pessoas disseminaram essa frase? Porque racionalmente é surreal tu estar num relacionamento onde te machucam, né? Onde a gente pode se colocar como exemplo, porque talvez aqui, se a gente já não viveu algo, né? Em algum momento a gente já viu ou conhece pessoas, né? Mulheres. Com certeza. Então a gente vai para um caminho de não, ninguém gosta. A pessoa está ali por algum motivo. E aí entra o que são essas lacunas emocionais, esses buracos, esses machucados, que fazem ela, inclusive, achar que aquilo é amor, que só existe esse formato de amor. E ela gravou também isso na memória dela, porque a maioria, quando a gente vai investigar o histórico familiar, tem experiências na sua família, né? Então, sem dúvida. E aí eu quero também fazer um adendo, né? Que a Rê falou assim: tem como mudar caminho, mesmo que você não acredite. E aí, quem está dentro da escola sabe, e a gente vem cada vez mais falando sobre isso, sobre, sim, é possível mudar qualquer realidade, mesmo a mais cruel, dolorosa, difícil que pareça, né? Então, é isso. Às vezes tem uma mulher que não tem uma rede de apoio, que acha que o cara não vai pro H, que não vai pagar pensão. Eu vejo muito nesse, tu deve ver muito nisso também, né, Rê? Não vai pagar pensão, ou quer se separar, mas tem a questão financeira. Cara, vai. Quando eu acompanho, e agora cada vez mais eu quero trazer a Rê para também orientar e poder acompanhar, né? Acho que até a gente pode pegar esse vídeo e compartilhar ele de uma forma mais compartilhável, porque para que mais pessoas tenham acesso e saber que sim, é possível mudar a realidade com a orientação correta, com profissionais que vão te apoiar, e tu vai dizer, não tenho dinheiro. Não tem agora, vamos dar um jeito, né? A gente consegue. O dinheiro vem e tu vai te restaurar e vai ter a orientação certa para tu fazer o caminho e não depender mais, né, desse tipo de situação. Que tu não precise viver isso.
A não ser que tu escolha daí te manter se relacionando porque ama, porque se curou, aí a pessoa também quer se curar, quer restaurar, né? Tem muito isso, tá? Que também deve ter isso, né, Rê? A pessoa daqui a pouco acha que vai por um caminho e volta. Tu também já deve ter acompanhado. E nós não estamos aqui para julgar, como tu bem falou no início, né? Você vai fazer aquilo que faz sentido, mas a gente está para apoiar, orientar e que realmente seja seguro e saudável para quem está aqui, né, nos acompanhando, assistindo, e quem for contratar também essas orientações, né? Exato. Ninguém tem um compromisso em não tentar, né, Anne? Eu acho que assim, eu já atendi muitas mulheres que chegaram para mim, eu expliquei tudo para elas, e elas me disseram assim: eu ainda não estou pronta. Tá tudo bem? Cada mulher tem o seu tempo. Por isso que quando dizem que mulher gosta de apanhar, eu tenho vontade de esganar. Cada mulher tem o seu tempo. Claro, né, que quando eu vejo que é uma situação de violência física, que é algo que possa colocar em risco, eu sou mais dura, eu sou mais firme. Mas aquela mulher que diz assim: Renata, eu vou procurar uma terapeuta e vou tentar salvar o meu relacionamento. Tá tudo certo. Não há problema. Não há problema. E aí, assim, ó, existe um canal que é nacional e gratuito de acolhimento, que é o número 180. Quando tu tá naquele, assim, antes de procurar, né, a Renata e a Anne, tá no final de semana desesperado, aconteceu alguma coisa, liga para aquele número. Aquele número vai ter uma rede para te acolher, e é gratuito. Claro que não é um processo terapêutico, é algo instantâneo, momentâneo, mas ajuda também. Claro que depois tu vai procurar uma terapeuta, tu vai procurar uma pessoa com quem tu crie laços, que isso é importante. E aí tu falou uma coisa importante, Anne, que eu acho que é bem legal da gente reforçar, especialmente para a gente que está aqui na escola. A gente, às vezes, repete ciclos vividos na nossa família. E, assim, aquela menina que cresceu num ambiente violento, a tendência é que ela reproduza o comportamento daquela mãe vítima de violência. É uma tendência. Assim como eu falo que o menino que cresceu vendo o pai bater na mãe, para ele aquilo é o correto. E a tendência é que ele reproduza. Por isso que é importante a gente buscar conhecimento jurídico, apoio terapêutico, para dizer assim, tu pode romper esse ciclo. Tu pode ser a primeira mulher da tua família a mudar a história dela. A gente já falou sobre isso várias vezes, né, Anne? E eu acho que isso é super importante. Eu acho que todas nós temos que entender que a gente pode mudar e pode fazer uma nova história, honrando quem veio atrás, respeitando quem veio atrás. E isso eu aprendi muito aqui com a Anne, porque eu dizia, eu não quero reproduzir coisas que eu vi a minha família fazendo, mas eu aprendi a honrar, a agradecer, mas eu decidi que eu não quero seguir aquele ciclo. Eu acho que isso é importante. Isso é super importante. E aí... Inclusive, esse é o verdadeiro honrar pai e mãe, que eu acho que também vem muita confusão dentro do que se é trazido, né? Aqui a gente tem a maioria das pessoas são religiosas, tem a questão de conexão com a espiritualidade, independente da religião em si, né? Mas se cresceu escutando honrar pai e mãe. E aí a gente honra repetindo padrões nocivos. Isso é inconsciente, né? Então, quando a gente começa, por que eu digo que a escola é uma escola de expansão da consciência?
Quando tu vai expandindo a tua consciência, tu vê, opa, o que eu estava fazendo é uma repetição de padrão que não faz sentido para minha alma. E eu posso honrar pai e mãe, que é agradeço e honro a minha história, mas eu não preciso repetir um padrão para honrar. Eu posso fazer, inclusive, a minha caminhada e honrar-me, e aí sim eu estou honrando, né? Que é o Exato. para isso que a gente vem no planeta, cada um num momento, numa fase, numa consciência, justamente para ir curando, né? E aí a gente faz curas de sistemas familiares, né? Então é muito emocionante a gente ver muito vídeo sobre isso, né? De ver, a gente vê aqueles desenhos, né? Que a avó, a bisavó, a avó, a mãe e a gente, né? E quando esses ancestrais enxergam, né? Que a gente conseguiu fazer um movimento diferente dentro do sistema, é libertação para eles também, né? Mas, claro, esse é um tema um pouco mais profundo. Eu já dei uma terapeutada louca aqui, né? Não, mas é muito bom, Anne, é muito bom tu falar sobre isso, para a gente entender que esse assunto é muito mais amplo. Ele é muito mais amplo, muito mais. Profundo, né, Rê? Profundíssimo. E também, se quiserem fazer perguntas, comentários, por favor, né? Fiquem à vontade. Por favor. Bom, agora a gente aprendeu o que é o relacionamento abusivo, aprendemos a identificar, como conseguir buscar ajuda, né? Eu acho que a próxima etapa é a gente sair de forma segura. Porque não basta simplesmente fechar a porta e dizer tchau, tô indo. Não, né? A gente tem que sair de forma segura. A gente tem que romper com segurança. A gente precisa planejar. Por quê? Porque sair de um relacionamento abusivo, eu acho que exige estratégia e, acima de tudo, segurança. Uma mulher precisa estar segura, ela precisa planejar, especialmente, né, quando tem um risco físico. E aí, quais são as minhas orientações para tu sair, antes de tu sair, né? Te aparelhar de provas. É importantíssimo. Não basta fechar a porta, sair e deixar tudo lá dentro. E aí, volto a dizer, a importância de tu contar com uma advogada e com uma terapeuta para te ajudarem a enxergar isso. Porque, sim, gurias, na justiça, tudo é prova. Se a gente não provar o que nós estamos falando, por mais verdade que seja, a gente não consegue ter êxito. Então, assim, identificou o relacionamento, falou com a Renata, falou com a Anne, está fazendo a terapia com a Anne, já sabe tudo que a Renata explicou, vamos para a parte prática. Vamos pegar áudio, mensagem, documentos, manda tudo para a Renata bota lá na pasta lá que ela tem no drive dela, das possíveis, né, das amigas, das clientes, tudo guardadinho lá. Tudo que for prova, contas, matrículas de imóveis, documentos de carro, tudo. Isso vai te ajudar no processo judicial. E agora entra a rede de apoio, a família, os amigos, além das profissionais que tu já tem, né? Já tem a orientação jurídica e psicológica, e aí tu precisa da família e dos amigos. E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem o WhatsApp, né? Tu vê, antigamente nem tinha muita prova, assim, né? Hoje em dia é tudo em mensagem áudio que mandam. Tem umas isso de documentos, né? Agora, tem uma coisa que eu não sei se eu estou viajando agora, né? Uma mulher não sabe que está num relacionamento abusivo. E esses dias eu até vi uma pergunta, mas é bem provável que a resposta seja não. A maioria, pelo menos, a não ser que seja uma mente psicopata, que sabe o que está fazendo. Mas o homem abusivo, será que sabe que ele é abusivo? Porque é um padrão, né? Ele tá, e muitos dizem que é amor, tanto que eles dizem.
Eu acho que não, tá? Que a Eu acho, maioria não tem essa eu acho que consciência, a e que a maioria, maioria das mulheres não tem também, né? eu acho que não. Eu acho que às vezes é reprodução daquele ciclo que ele vive, às vezes é o próprio machismo, né, Machismo. Anne? A Uhum, gente vive uma sociedade extremamente machista. Às vezes é a forma como ele foi criado. Eu te criei para ser homem, homem não chora, uhum, homem manda na casa. uhum. Eu escutei ontem uma declaração vinda da ex-primeira-dama do Brasil, que disse que mulher tem que ser submissa ao homem. Não estou falando em partido, né, gurias? Não estou entrando Uhum. nesse mérito. Mas é uma pessoa que tem uma certa influência. Tem uma influência, claro. E aí me preocupa uma mulher falar que as mulheres têm que ser submissas ao homem. Gente, a gente tem que andar junto com o nosso parceiro, do lado, de mãos dadas. Uhum, Ninguém precisa andar à frente nem atrás. Também não acho que mulher não precisa de homem. Também não é isso. uhum. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, como se diz. Eu acho que um relacionamento se constrói com companheirismo, com ambos andando lado a lado e com Claro, direitos iguais. claro. Uhum. Entende? Então, assim como muitas mulheres não reconhecem o relacionamento abusivo, muitos homens também acham que eles estão fazendo o papel deles. Eu já tive casos de ir para audiência e o homem chega lá e aí a gente diz, meu, mas tu batia nela. Qual é o problema? Ela é minha mulher. E aí não era um deboche, não era uma afronta. Uhum. É o que ele acredita, ele aprendeu até assim. Ele aprendeu. Por isso que é claro, né, que a gente tem que fortalecer as mulheres e mostrar e ensinar a reconhecer o que é abusivo. Porque a gente merece viver em paz. É. A gente merece. E aí, além dessas duas redes, né, do apoio jurídico, do apoio psicológico, entra a família, quando a família não diz, aguenta, aguenta porque tu tem que ficar casada. Se é esse tipo de família, sai fora. As amigas, Aí né, tu tocou elas num fazem. ponto muito importante, né, Rê? Assim como assim tanto para relacionamento quanto para empresa. Nós, empresárias aqui maravilhosas, quem não Tá, ouviu, né? Ah, tu vai sair do teu emprego certo, né? Vai trocar pelo duvidoso. Tem a questão do relacionamento, que é como assim? Mulher tem que ficar casada, né? Bom, aí o sofrimento psíquico da pessoa acaba de vez, né? exatamente, exatamente. Mas, assim, o nosso alerta é não sigam, aí entra, até eu oriento, Rê, deixa eu até fazer também mais aqui um adendo, que é, quem faz terapia, em geral, eu oriento que façam terapia e tenham esse espaço para trazer suas questões. Por quê? Quem não faz terapia, ou vai falar tudo, ou vai assim, falar tudo, desabafar tudo com o marido, né? A gente tem que ter um filtro. Não que não vá compartilhar com teu companheiro tudo, mas assim, Sim, até pro bem-estar de uma família, tu tem que ter o teu momento de trazer as tuas questões e ter alguém profissional te orientando. Se não é o marido, é a mãe, ou é a filha, o filho, ou uma amiga. E as pessoas estão dando as suas opiniões. E as opiniões baseadas nas histórias e experiências dela, que muitas vezes mais nos atrapalham. Então, a gente tem que aprender a silenciar. Eu estou passando por um problema, né? Salva ali o terapeuta, o advogado, que nem tu falou da questão da confiança, né? Vai silenciar, não fica abrindo tudo, que daqui a pouco também faz as pazes, a família fica puta da cara. Então, assim, daqui a pouco ninguém mais nem acredita no que tu tá dizendo. Então, a gente tem que aprender a se preservar. É uma preservação, calma. né? Porque se tu tá falando e a família tá te dizendo, tem que ficar casada, não sei o que, sei que lá, cara, vai silenciar e escutar
o que tu tá sentindo e as informações que tu tá recebendo. A gente está num mundo cheio de informações. Essa aula aqui é rica em informação. Exatamente, né? Então, exatamente. a gente tem que aprender a se preservar, né? Claro que sim. E além disso, Anne, a gente precisa mostrar para as mulheres que não é fraqueza sair de um relacionamento abusivo. É um ato de muita coragem. E eu acho que mais do que isso, eu acho que é o ato mais poderoso de amor que alguém pode ter por si. Acho que isso é uma coisa que muitas mulheres acham que fraquejaram, né? Estão exatamente. fraquejando, ou que é um fracasso aquele relacionamento, ou Não que é. vergonha, né? Em pleno 2025, tem muitas mulheres que têm vergonha de sair. Sim, e às vezes também tem a vergonha, e às vezes tem aquilo assim, ninguém casa pensando em separar, né? A gente coloca todo uma expectativa, mas também eu acho que é bem isso que eu coloquei ali. Eu acho que é um ato de amor por ti, tu te respeitar, sabe? Acho que isso é importante. E aí, onde buscar ajuda? O que fazer? A gente tem o Disque 180, que é um centro de atendimento à mulher, a gente tem as delegacias da mulher, a gente tem as medidas protetivas de urgência, que englobam todo tipo de violência, e a gente tem que se aparelhar disso. A gente tem que entender que existe como sair, que tu precisa denunciar. E aí eu estou falando não só para a mulher que vive violência doméstica, mas para aquela pessoa, homem ou mulher, que escuta todos os dias a vizinha apanhar do marido, que escuta, que vê nos churrascos de família o primo empurrando a mulher, maltratando a mulher. A gente mete a colher, sim. Não estou falando que se tu escuta o teu vizinho, tu tem que bater lá na porta. Não é isso. Chama a polícia. Ah, mas eu vou chamar a polícia vai bater lá e ela vai dizer que está tudo bem. Não tem problema. Ela pode estar precisando desse tempo. Amanhã vai acontecer de novo, tu chama de novo. A gente precisa, a gente não. Primeiro, a gente precisa mostrar para essa mulher que ela não está sozinha. A gente precisa fazer a nossa parte. Precisa. É importantíssimo. E buscar as delegacias da mulher, né? A questão né? também das crianças, dos filhos, das pensões, isso tu também acompanha bastante, né, Rê? E Muito. tem que ir, e tem que comer. O que tu diria, né, para aquela mulher que é mãe solo, que acha que o pai não vai pagar, que não adianta? O que tu diria, Rê? Tem que ir para a justiça de qualquer forma. Tem que buscar o seu direito de qualquer forma. Até porque, vamos lá, eu tenho um entendimento meio polêmico, assim, entre os colegas, porque eu acho que o homem que bate na mulher, bate no filho. Eu acho que ele não vai ter limite, porque eu acho que quando chega num ponto de bater, é porque ele saiu do, enfim. Perdeu o controle, né? Ele perde o Deu controle. controle. E eu acho que ele pode perder o controle com os filhos também. Então, se tu me denunciar, eu não pago pensão. Paga, paga, vai pagar. Vai pagar por bem ou por mal. Outra coisa importante, regularizar guarda, regularizar a convivência. Uhum. O nosso ordenamento jurídico estabelece a guarda compartilhada como um modelo, como a regra. A guarda compartilhada, ela significa o compartilhamento de decisões.
Não tem nada a ver com 15 dias na casa de cada um, é compartilhar decisões em conjunto. Como que uma mulher e um homem que estão em conflito, como que uma mulher vítima de violência doméstica que tem medida protetiva vai compartilhar algo com o agressor? É impossível. E por isso tem um artigo do nosso código que diz que, em caso de violência doméstica e medidas protetivas, a guarda não pode ser compartilhada. Essa mulher precisa saber disso. Ela precisa regularizar. A outra questão é a questão da convivência do filho com aquele homem. O nosso Estado protege a convivência paterna, protege a convivência da criança com os pais. Mas a gente tem que estar atenta, porque aquele homem que tem uma medida protetiva e que é só para a mulher, será que ele não vai aproveitar desses momentos da convivência com os filhos para castigar a mulher? Uhum. Muitos fazem isso. Por isso que a gente precisa, por isso que eu acho que não existe uma regra. A gente precisa sentar com cada caso, analisar e entender. Entender de que forma nós vamos buscar essa ajuda. E eu quero dizer que ainda dá tempo. Dia 19 de dezembro começa o recesso. E é um momento em que tudo para, né? Tudo para. Só que dá tempo. E é uma época que, quando as pessoas vão para as festividades, agora eu estava até brincando com a dona ali do espaço que eu atendo. Eu digo, esse mês ninguém quer muita terapia, né? Mas aí chega dezembro, aí a terapeuta sai de férias, ali entre 20 e final de ano, aí dá os BO na família, né? Todo mundo Total. quer. Mas, assim, essa é uma parte divertida, porque a gente está falando dos BOs, aquela coisa da família, né? Tem o ranço do fulano, o ranço do fulano, a gente não está falando de coisas muito, não que não sejam sérias, mas, assim, aqui a gente está falando de coisas mais graves, né? Claro. Então, é um período que, quando vem ali as festividades, muitas vezes, essas relações começam a aparecer mais agressão, mais violência, aí bebe, e aí brigam, e aí as crianças no meio, né? Então... Meu Deus. E tem muitos conflitos, né, Anne? Com quem as crianças vão ficar. Vem aí, agora a gente tem Natal, Ano Novo, férias escolares. Isso tudo precisa ser regularizado. Tem que regularizar, tem que formalizar acordo. Se tu tá num relacionamento abusivo e quer sair, tem que pedir medida protetiva. E tem uma coisa importante. Final de ano, a gente sempre procura fazer uma reflexão do que passou. A gente é um período mais reflexivo, né? E também de fechamento de ciclos. Então, quem sabe não seja o momento de tu entrar no novo ano cuidando da tua autoestima, cuidando da tua liberdade, cuidando da tua segurança e também da segurança dos teus filhos, né? Acho que ali na guarda e pensão é importante lembrar que a Rê trouxe casos também de violência, mas tem casos que não são de violência. E muitas vezes esses homens não cumprem com seus direitos. E aí também tem a questão do valor, né, Rê, da pensão, e também dessas mulheres lembrarem que esse homem, é importante a presença dele, mesmo que tu diga, mas ele não vai. Gente, tudo é possível ser movimentado, né? Então tem o trabalho da Rê, tem um trabalho terapêutico. Exatamente. Porque, assim, muitas mulheres carregam isso sozinha, tanto o valor quanto toda a responsabilidade, isso é uma sobrecarga, sendo que tu tem direito e tem como fazer, né, Rê? Tem como fazer, tem como regularizar. Essa pessoa ela tem que se responsabilizar não só financeiramente, também emocionalmente e no sentido do que é básico para esse ser que está no mundo, né? Exato. As crianças precisam ter o direito de conviver com os pais, com as famílias extensas. Inclusive, foi promulgada uma lei há pouco tempo que estabelece como ilícito cível o abandono afetivo. Porque os pais têm o dever
de cuidar, de zelar, de promover educação, segurança. Então, assim, ó, a gente até falou na segunda-feira lá no podcast, né? Às vezes separa, a mulher já fazia tudo em casa e diz assim, eu prefiro que ele nem leve porque ele não sabe cuidar. Deixa que leve Deixa que e deixa leve. que se vire. Ele Isso, vai se virar, de alguma forma ele isso. vai se Solta o virar. controle, né, também, né? Às vezes é o controle, a gente precisa entender isso. Então, É, assim, ó, esse é um tempo. Vamos aproveitar esse final de ano para refletir sobre isso, sabe? Tem muitas mulheres que adiam processos de divórcio, que já estão divorciadas praticamente, adiam regularizar guarda, pensão, porque tem medo, porque acham que não vão conseguir. isso, Só que a gente precisa dar o primeiro passo, e o primeiro passo sempre é agora. isso. Sempre. Então, a gente precisa se libertar daquilo que nos aprisiona. E dar esse passo é importante, e a gente está aqui para isso, né? É isso aí. Por isso que eu Estamos amo aqui. essas gurias da escola Iluminari, né? Não é à toa que estão na escola, porque eu também estou num balanço do ano, né? E lembrando e pensando em cada uma de vocês, assim, só lembrando por que que a gente está conectada, né? Que é isso, a gente acredita e a gente está trabalhando, a gente tem o nosso servir e para mostrar para as pessoas que querem e que tudo pode, tudo é possível Exato. mudar, né? E a gente está aí no mundo para fazer esse papel, né? A gente também tem a nossa consciência, despertou nossa consciência, somos mulheres e enquanto a gente cura muitas coisas, né? Nossas, a gente também estuda e se dedica para levar essa mensagem. A gente também está dentro da escola nesse movimento de somar a luz, né? De levar essa luz para outras pessoas que às vezes estão vivendo na escuridão mesmo, na dor, no sofrimento. E a Exatamente. gente quer Exatamente. que, ó, saiba que você pode, né? Você pode É sair isso. disso, né? A gente É, também vai de alguma forma, com todo cuidado, dar essa orientação, esse suporte. Então, não precisa exatamente. ficar nesse lugar, né? E Gratidão, aí, Rê. eu quero encerrar com essas frases que eu achei maravilhosas. Amor é respeito, amor é liberdade. Relacionamentos saudáveis são construídos com Hum, diálogo, confiança e espaço para ser quem se é. Amor não é controle, amor é expansão. E toda vez que a gente se escolhe, o medo perde o poder. uhum. Isso é verdade. Muito obrigada, muito obrigada, A muito gente que obrigada, muito agradece obrigada. o teu Muito tempo, tua bom. disponibilidade. Não sei se as gurias querem Imagina. fazer alguma conversa. Eu vou finalizar a gravação e depois a gente Tá. compartilha. Vou tirar aqui.